Olá, eu sou o Barba. Seja bem-vindo a mais um mergulho no mistério e na história deste e de outros universos com o Caverna do Barba. Hoje, vamos descobrir os piratas mais lendários dos Sete Mares, suas histórias de terror. Prepare-se para embarcar em uma jornada pelos mares mais perigosos da história. Entre navios fantasmas e batalhas ferozes, vamos descobrir os maiores piratas que já navegaram pelos Sete Mares. Eram homens e mulheres temidos, que desafiavam impérios e se tornaram lendas imortais. Seus nomes ecoam pelos ventos das grandes ondas, e suas histórias continuam a inspirar medo e fascinação até hoje. Você está pronto para conhecer os maiores piratas que o mundo já viu? Prepare seu espírito para a aventura. Barba Negra, Edward Teach. Em um tempo de reis e impérios, o mar era um campo de batalha onde poucos ousavam se aventurar sem a proteção de uma bandeira poderosa. Mas havia um homem que não temia nem rei, nem exército, nem nação. Edward Teach, o homem que o mundo conheceu como Barba Negra. Nascido em Bristol, na Inglaterra, por volta de 1680, Barba Negra começou sua carreira como marinheiro durante a Guerra da Sucessão Espanhola. Foi aqui que ele aprendeu a arte da guerra no mar e o manejo de navios que mais tarde usaria para espalhar o terror. No entanto, ele não se tornaria imediatamente o infame pirata que conhecemos. Barba Negra começou sua vida como um corsário, contratado para saquear os navios inimigos da Inglaterra. Mas com o fim da guerra, o caminho da pirataria parecia muito mais lucrativo, e Edward Teach abraçou esse destino, o que tornava Barba Negra diferente dos outros piratas. Não era apenas sua ferocidade em batalha, mas seu domínio psicológico sobre seus inimigos. Sua aparência era tão calculada quanto suas manobras no mar. Ele usava sua imponente barba negra para criar uma imagem de pura selvageria. Nas vésperas de batalha, ele entrelaçava pavios acesos em sua barba, fazendo com que fumaça saísse de seu rosto, como se fosse uma entidade demoníaca saída das profundezas do inferno. Seu chapéu largo, suas espadas presas à cintura e seus 6 pistolas, atravessados em bandoleiras, o faziam parecer invencível. Em 1717, Barba Negra capturou um grande navio mercante francês, o que lhe daria um novo nome temido pelos Sete Mares. Ele o rebatizou como Queen Anne's Revenge e o transformou em sua fortaleza flutuante, armando com nada menos do que 40 canhões. Com esta poderosa embarcação, Barba Negra dominava as águas do Caribe e da costa leste da América do Norte, bloqueando portos, capturando navios e extorquindo riquezas de colônias inteiras. Mas era o medo que realmente dava a Barba Negra seu poder. Ele raramente precisou disparar um tiro. Ao ver a bandeira negra com uma caveira e ossos cruzados erguida no mastro, muitos navios se rendiam imediatamente. E quando não o faziam, enfrentavam o pesadelo que era o Queen Anne's Revenge em combate. Disse que ele uma vez capturou um navio sem usar a força, apenas mostrando sua assustadora presença. Barba Negra fez a tripulação de um grande navio de guerra espanhol abandoná-lo sem lutar. Em 1718, ele realizou um dos seus feitos mais ousados, o bloqueio do porto de Charleston, na Carolina do Sul. Barba Negra e sua frota de 4 navios pararam todo o tráfego de entrada e saída do porto, capturando várias embarcações e prendendo reféns, incluindo figuras influentes. Ele exigiu um baú cheio de remédios em troca de suas vidas. O governo da cidade, em pânico, não teve outra escolha a não ser ceder às suas demandas. Este episódio não só aumentou sua reputação, mas também sua fortuna. Porém, a vida de um pirata, especialmente de um pirata como Barba Negra, estava sempre destinada a acabar em sangue. O governador da Virgínia, Alexander Spotswood, decidiu que Barba Negra havia se tornado um problema grande demais para ser ignorado. Ele organizou uma expedição secreta para capturar ou matar o famoso pirata. O capitão Robert Maynard, da Marinha Real Britânica, foi encarregado de liderar essa missão. Em novembro de 1718, nas águas da ilha de Ocracoke, ao largo da costa da Carolina do Norte, Barba Negra e Maynard se enfrentaram. A batalha que se seguiu foi uma das mais lendárias da história da pirataria. Embora Barba Negra estivesse em desvantagem numérica, ele não recuou. Armado com suas espadas e pistolas, ele lutou ferozmente e, segundo relatos, ele foi atingido por mais de 20 ferimentos, 5 tiros e cortes profundos, antes de finalmente cair. Sua morte, porém, não foi o fim de sua lenda. O capitão Maynard ordenou que a cabeça de Barba Negra fosse cortada e pendurada no mastro de seu navio, como um aviso a todos os que ousassem seguir o mesmo caminho.
Mas mesmo com sua morte, histórias sobre Barba Negra continuaram a assombrar os mares. Diziam que seu fantasma vagava pelas águas em busca de sua cabeça perdida, e que o Queen Anne's Revenge aparecia como um navio fantasma em noites de nevoeiro. Mas o que realmente fez de Barba Negra uma lenda? Não foi apenas seu domínio sobre os mares, nem o fato de que ele conseguiu capturar dezenas de navios. Foi sua habilidade de usar o medo como arma, sua estratégia calculada e sua presença quase sobrenatural no campo de batalha. Ele entendeu que no mundo dos piratas não era a força que governava, mas o terror. E nisso, Barba Negra era o mestre supremo. Barba Negra viveu como uma tempestade, e assim como as grandes tempestades, ele não poderia durar para sempre. Seu reinado pode ter sido curto, mas seu impacto ecoa até hoje. Suas façanhas continuam a inspirar contos, filmes e livros. Ele é o arquétipo do pirata, a personificação do caos e da rebelião contra a ordem estabelecida. E talvez, enquanto os ventos soprando pelos mares sussurrem histórias do passado, o espírito de Barba Negra ainda veleje, esperando por sua próxima aventura. Annie Bonny. Imagine uma jovem, criada para ser obediente, contida, destinada a uma vida tranquila. Mas Annie Bonny, desde cedo, não se contentava com as limitações que o destino impunha às mulheres de sua época. Nascida por volta de 1697 na Irlanda, filha ilegítima de um advogado e de sua empregada doméstica, Annie viveu parte de sua juventude disfarçada de menino para proteger o segredo de seu nascimento. Quando a família se mudou para a Carolina do Sul, a jovem rebelde continuou a desafiar as convenções. Com uma personalidade explosiva, Annie recusava qualquer tentativa de controlar seu destino. Casou-se com um marinheiro sem a aprovação de seu pai, e em vez de se assentar na vida de esposa tradicional, ela seguiu seu espírito de aventura. Annie logo se envolveu com piratas, fascinada pelo estilo de vida livre e ousado que levavam. Foi nessa época que conheceu Jack Rackham, mais conhecido como Calico Jack, um pirata astuto e carismático. Juntos, eles formaram uma das duplas mais icônicas dos mares, espalhando o terror pelo Caribe. Mas Annie não era uma simples companheira de pirata. Ela lutava ao lado dos homens, vestida como um deles, e, segundo testemunhas, era uma guerreira feroz, tão ou mais destemida que qualquer outro membro da tripulação. Ela lutava de igual para igual, empunhando sua espada e pistolas com precisão letal. Ao contrário de muitos outros piratas, Annie Bonny não escondia quem era. E talvez seja essa autenticidade, essa ousadia, que a tenha tornado uma das figuras femininas mais emblemáticas da pirataria. Quando o navio de Calico Jack foi capturado pela Marinha Real em 1720, Bonny e sua amiga, Mary Read, lutaram até o fim, enquanto os homens da tripulação, incluindo Calico Jack, se entregavam ou se escondiam. Diz a lenda que Annie, ao visitar Jack na cela antes de sua execução, teria dito friamente: se você tivesse lutado como um homem, não teria morrido como um cão. Annie Bonny foi julgada, condenada à morte, mas sua execução foi adiada porque ela estava grávida. Depois disso, seu destino se torna um mistério. Alguns acreditam que ela foi libertada, outros dizem que viveu seus últimos anos em anonimato. O que sabemos é que sua história sobreviveu, ecoando pelos séculos como um símbolo de rebeldia e coragem em um mundo onde as mulheres eram constantemente silenciadas. Annie Bonny viveu sem medo, e esse espírito indomável a transformou em uma lenda dos sete mares. Calico Jack. Jack Rackham, ou Calico Jack, pode não ter sido o pirata mais temido ou mais bem-sucedido de todos os tempos, mas sua marca no mundo da pirataria foi inegável. Nascido em 1682, ele ganhou o apelido de Calico por causa de suas roupas coloridas e extravagantes, feitas de calicô, um tecido leve e resistente. Mas o que ele fez de mais memorável não foi apenas seu estilo. Calico Jack ficou conhecido por um dos mais icônicos símbolos piratas de todos os tempos: a bandeira negra com um crânio e duas espadas cruzadas. Este símbolo, o Jolly Roger, tornou-se sinônimo de pirataria, um estandarte que ainda hoje é associado ao terror dos mares. Rackham começou sua carreira pirata como oficial sob o comando do capitão Charles Vane. Quando Vane demonstrou covardia ao fugir de uma batalha contra um navio de guerra francês, Rackham o depôs, tomando o comando da tripulação e do navio. Com sua liderança, ele continuou as incursões pelo Caribe, capturando pequenos navios mercantes e aumentando sua riqueza. Mas a maior lenda associada a Calico Jack não veio de suas conquistas em batalha, e sim das duas mulheres que navegavam ao seu lado, Annie Bonny e Mary Read.
Elas lutavam junto com os homens e, sob o comando de Jack, o trio aterrorizou as águas do Caribe. Infelizmente, a carreira de Calico Jack foi curta. Em 1720, enquanto ancorados na costa da Jamaica, seu navio foi atacado de surpresa pela Marinha Real Britânica. Calico Jack e sua tripulação foram pegos desprevenidos. Enquanto Bonnie e Reed lutaram até o fim, Jack e os outros homens foram capturados com pouca resistência. Condenado à forca, Calico Jack foi executado em 1720 e sua bandeira foi usada como símbolo de seu fracasso. Mas embora sua vida tenha terminado no patíbulo, sua imagem e seu legado continuam vivos. Ele pode não ter sido o pirata mais feroz, mas foi sem dúvida um dos mais icônicos, gravando seu nome na história com sua bandeira que ainda tremula nos mares da lenda. Henry Morgan. Henry Morgan é um nome que provoca fascinação até hoje, pois ele viveu no limite entre pirata e herói. Nascido no país de Gales em 1635, Morgan não começou sua vida como pirata, mas sim como um corsário, um saqueador com permissão da coroa britânica para atacar navios espanhóis no Caribe. Durante o século XVI, o Caribe era um campo de batalha entre as potências europeias, e Morgan viu nessa disputa uma oportunidade de se enriquecer e se tornar uma lenda. Ao contrário de outros piratas que operavam nas sombras, Morgan navegava com a bandeira da Inglaterra e atacava navios e cidades espanholas com o aval de sua rainha. Ele era uma espécie de pirata oficial, e foi nessa posição que ele lançou alguns dos ataques mais ousados e devastadores da história. Em 1668, ele atacou Porto Belo, uma das cidades mais fortificadas da América Espanhola, e a capturou em um golpe de mestre. Mas seu maior feito foi a invasão da cidade do Panamá em 1671. Com uma força de mais de 1000 homens, ele marchou através de selvas e pântanos, surpreendendo os defensores espanhóis e saqueando a cidade, destruindo uma das joias da coroa espanhola no processo. Essas vitórias, no entanto, não vieram sem consequências. Os ataques de Morgan quase causaram uma guerra entre a Inglaterra e a Espanha, e ele foi chamado de volta à Inglaterra para ser julgado. Mas, ao invés de ser condenado, ele foi tratado como um herói e acabou sendo nomeado cavaleiro. Sim, o grande pirata Henry Morgan foi feito Sir Henry Morgan, um reconhecimento raro para um homem que construiu sua fortuna através de sangue e pilhagem. Morgan passou seus últimos anos como vice-governador da Jamaica, onde continuou a combater piratas, desta vez como representante da lei. Sua vida terminou em 1688, mas sua lenda já estava assegurada. Ele foi um dos piratas mais bem-sucedidos de todos os tempos, não apenas por suas conquistas, mas por conseguir algo que nenhum outro pirata conseguiu: reconhecimento e honrarias de sua própria nação. Hoje ele é lembrado como um dos piratas mais poderosos e contraditórios da história. Um homem que era tanto herói quanto vilão. Capitão Kidd. A história de William Kidd, ou Capitão Kidd, é uma das mais trágicas e intrigantes da pirataria. Ao contrário de muitos piratas que iniciaram suas carreiras como criminosos, Kidd começou como um capitão respeitável, contratado pela coroa britânica para caçar piratas. Ele era um corsário, com uma licença oficial para atacar os inimigos da Inglaterra. Mas o destino, ou talvez a avareza, o levou a um caminho do qual não havia retorno. Em 1696, Kidd recebeu a missão de capturar piratas que atacavam navios britânicos no Oceano Índico. No entanto, durante sua missão, ele se envolveu em ações questionáveis. Um dos incidentes mais controversos foi a captura de um navio armênio que navegava sob bandeira francesa. Embora Kidd acreditasse que a captura fosse legítima, outros discordavam, e ele logo foi acusado de pirataria. Ao saber que havia sido marcado como pirata, Kidd fugiu para as colônias americanas na esperança de limpar seu nome. No entanto, as autoridades coloniais, pressionadas pela Inglaterra, o prenderam e o enviaram de volta para Londres, onde foi julgado por pirataria e assassinato. Seu julgamento foi mais uma questão política do que justiça. Kidd havia se tornado um bode expiatório, e seu destino já estava selado antes mesmo de começar. Ele foi condenado e enforcado em 1701. Seu corpo foi suspenso em correntes sobre o rio Tamisa, como um aviso a todos que ousassem seguir o caminho da pirataria. Mas o nome de Kidd não desapareceu com sua morte. Durante séculos, rumores de um tesouro escondido do Capitão Kidd continuaram a circular. Muitos acreditam que ele enterrou um vasto tesouro em alguma ilha remota, e até hoje, caçadores de tesouros buscam suas riquezas.
A história de Capitão Kidd é uma advertência sobre o preço da ambição e o quanto o destino pode ser implacável, até mesmo para aqueles que começam com as melhores intenções. Mary Read, a vida de Mary Read, assim como a de Annie Bonny, desafiou todas as expectativas da época. Ela nasceu por volta de 1685, na Inglaterra, em um contexto marcado pela pobreza. Para sobreviver, sua mãe a vestiu como menino desde muito jovem, na tentativa de herdar uma pensão destinada ao irmão mais velho de Mary, que havia morrido. Essa troca de identidade foi o primeiro passo de uma vida repleta de disfarces e batalhas. Ainda disfarçada de homem, Mary se alistou no exército britânico, onde lutou bravamente, sem que ninguém suspeitasse de sua verdadeira identidade. Ela serviu por anos como soldado, até que se apaixonou por um colega de batalhão. Ao revelar sua verdadeira natureza, os dois se casaram e Mary tentou viver uma vida comum por algum tempo. No entanto, após a morte prematura de seu marido, Read retornou ao mar, onde mais uma vez, disfarçada de homem, se envolveu com a pirataria. Foi nessa fase de sua vida que Mary Read cruzou o caminho de Calico Jack e Annie Bonny. A bordo do navio pirata de Calico Jack, ela logo se destacou pela sua bravura e habilidade em combate. Tal como Annie, Mary se vestia como homem durante as batalhas, empunhando pistolas e espadas com precisão letal. Muitos relatos indicam que, em algumas ocasiões, ela lutava com tanta fúria que seus adversários, ao descobrirem que estavam enfrentando uma mulher, ficavam em choque. Mary não apenas lutava, ela era feroz e incansável. Um dos momentos mais épicos de sua história aconteceu quando o navio de Calico Jack foi cercado pela Marinha Britânica. Enquanto a maior parte da tripulação se escondia ou se rendia, Mary e Annie lutaram até o fim. Conta-se que Mary teria gritado para os homens se levantarem e lutarem, chamando-os de covardes, enquanto ela mesma continuava disparando suas pistolas. Após a captura, Mary, assim como Annie, foi condenada à morte, mas a execução foi adiada porque ela estava grávida. No entanto, ao contrário de Annie Bonny, Mary não escapou. Ela morreu na prisão pouco tempo depois, provavelmente de uma febre, levando consigo sua história de ousadia e bravura. Mary Read viveu uma vida de disfarces, mas sua coragem foi genuína. Ela se recusou a aceitar os papéis que a sociedade lhe impôs e se tornou uma das piratas mais notórias da história, provando que a bravura não depende de gênero, mas de espírito. Bartholomew Roberts, mais conhecido como Black Bart, foi um dos piratas mais bem-sucedidos da história, conquistando uma reputação de terror nos mares. Nascido em 1682 no país de Gales, ele começou sua carreira no mar como um marinheiro comum, trabalhando em navios mercantes. Roberts não escolheu a pirataria de imediato. Foi apenas em 1719, quando o navio em que ele trabalhava foi capturado por piratas, que sua jornada na vida fora da lei começou. Ele foi forçado a se juntar à tripulação de piratas, e o que começou como uma imposição, logo se transformou em uma das carreiras piratas mais prolíficas já registradas. Black Bart não era o pirata típico. Ele era elegante, educado e até um tanto sofisticado, mas ao mesmo tempo possuía uma determinação implacável. Quando o capitão do navio pirata no qual servia foi morto em combate, a tripulação escolheu Roberts para substituí-lo. A escolha não foi aleatória. Eles viam em Bart um líder astuto que poderia conduzi-los a grandes conquistas. E de fato, ele não decepcionou. Durante seus anos como pirata, ele capturou mais de 400 navios, um número impressionante, mesmo para os padrões da pirataria. O que tornava Black Bart tão formidável era sua combinação de inteligência estratégica e audácia. Ele não apenas atacava navios mercantes, ele também saqueava portos inteiros e enfrentava frotas militares. Em 1720, ele se aventurou em Porto Real, uma cidade portuária nas Bermudas, e a saqueou, mostrando ao mundo que nenhum lugar estava salvo de sua ira. Ao contrário de muitos piratas, Roberts adotava um código de conduta estrito a bordo de seus navios. Ele acreditava que uma tripulação disciplinada era a chave para o sucesso. E essa filosofia o levou a vitórias que nenhum outro pirata poderia igualar. Sua carreira, no entanto, não foi marcada apenas pelo saque. Black Bart também desafiou diretamente as potências europeias, especialmente a Inglaterra e Portugal. Em 1721, ele bloqueou a costa da África Ocidental e capturou vários navios da Marinha Real Britânica. Mas, como todos os grandes piratas, a sorte de Roberts acabou por se esgotar.
Em 1722, enquanto enfrentava um navio de guerra britânico nas costas da África, Black Bart foi atingido por uma bala de canhão e morreu instantaneamente. Seu corpo, a pedido de sua tripulação, foi jogado ao mar para que ele jamais fosse capturado, nem mesmo na morte. Black Bart é lembrado como o último dos grandes piratas, um homem cujo nome inspirava medo e respeito em todos os cantos dos oceanos. Sua carreira foi curta, mas extraordinária, e seu legado é uma lembrança de que a pirataria, em sua essência, era tanto um jogo de astúcia quanto de força. Ele foi um dos poucos piratas que governaram os mares com uma combinação de disciplina, estratégia e pura audácia. Capitão Charles Vane. Na turbulenta era da pirataria do século XVIII, o homem se destacou por sua audácia e brutalidade. Charles Vane. Nascido na Inglaterra, Vane começou sua carreira como corsário antes de se voltar para a pirataria, estabelecendo-se nas Bahamas, um verdadeiro paraíso pirata. Ele capturou diversos navios, mas era sua reputação aterrorizante que o tornava verdadeiramente temido. As águas do Caribe eram seu reino, e Vane era conhecido por atacar navios mercantes, muitas vezes sem dó nem piedade. Em uma ocasião, atacou um navio de guerra. Sua coragem e falta de respeito pelas regras da pirataria deixaram outros piratas em choque. Ele se tornou um ícone de resistência contra os poderes coloniais, desafiando não apenas os britânicos, mas também outros piratas que viam seu comportamento como desonroso. Um de seus momentos mais marcantes foi quando, em uma briga em Nassau, ele se opôs ao governador Woodes Rogers, um ex-pirata convertido em caçador de piratas. Vane foi forçado a deixar Nassau, mas sua ambição o levou a formar uma frota de piratas, onde em vez de buscar riquezas, buscava a fama e o medo que sua figura impunha. Sua queda começou quando Vane decidiu atacar um navio da Marinha Real, o que despertou uma caçada a ele. Capturado eventualmente, a sua recusa em se render e sua bravura na hora da execução consolidaram seu lugar na história como um dos piratas mais temidos e fascinantes. Vane tornou-se um símbolo de resistência, um homem que desafiou a autoridade e fez da pirataria não apenas uma vida, mas uma declaração de liberdade. Samuel Bellamy, Black Sam, mais conhecido como Black Sam, nasceu em uma família pobre na Inglaterra, mas seu destino o levou ao mar. Atraído pela promessa de riqueza e aventura, ele rapidamente se tornou um dos piratas mais bem-sucedidos da história. Seu estilo de pirataria era marcado pela combinação de astúcia e generosidade, o que lhe rendeu o respeito de sua tripulação e o temor de seus inimigos. Durante sua carreira, Bellamy se destacou por suas táticas inovadoras. Em vez de optar por batalhas diretas, ele muitas vezes preferia a diplomacia, persuadindo navios mercantes a se renderem sem resistência. Seu feito mais notável foi o ataque ao navio de carga Whydah, repleto de ouro e tesouros, que se tornaria seu navio insígnia. No entanto, sua ascensão meteórica foi interrompida tragicamente em 1717, quando Whydah naufragou durante uma tempestade. Bellamy e sua tripulação foram tragicamente perdidos, mas seu legado vive através das riquezas que ele acumulou e do respeito que conquistou entre os piratas. Sua vida é uma lição sobre como a ambição e a bravura podem transformar um homem comum em uma lenda. François Lolognais, um dos piratas mais temidos do século XVII, era um homem cuja vida era uma combinação de brutalidade e astúcia. Nascido na França, sua carreira de pirata começou quando se uniu a uma tripulação de corsários em busca de tesouros no Caribe. A partir daí, sua ascensão foi rápida e sangrenta. Lolognais era conhecido por suas táticas cruéis, atacando vilas costeiras e navios mercantes com ferocidade inigualável. Seu modo de operação era simples. Ele capturava suas vítimas e as torturava para obter informações sobre tesouros escondidos, revelando seu lado mais sombrio. Os relatos de sua crueldade tornaram-se lendários, e seu nome era suficiente para inspirar terror entre aqueles que navegavam pelas águas do Caribe. Em uma de suas maiores façanhas, ele capturou um navio espanhol e, em vez de afundá-lo, decidiu utilizar a embarcação para assaltar outras naves. Suas ações o tornaram um alvo da marinha espanhola, e ele acabou sendo capturado em uma emboscada. A sua fama de cruel era tal que, após sua captura, ele foi feito prisioneiro e executado de maneira brutal, mas seu legado de terror ainda ecoa nas lendas dos mares. Ele se tornou um símbolo da pirataria que não conhecia limites e desafiava até mesmo os mais poderosos. Stede Bonnet, o pirata cavalheiro, é uma das figuras mais intrigantes da era da pirataria.
Nascido em uma família rica na Carolina do Sul, Bonner abandonou sua vida confortável para se aventurar nos mares como pirata. Sua transição para a vida pirata era incomum, e ele começou sua carreira com um navio de sua propriedade, o Revenge, que contrastava com a imagem típica de um pirata. Bonner não tinha a experiência de muitos de seus contemporâneos, o que o tornava um pirata inusitado. Ele se cercou de uma tripulação e se aliou a piratas renomados, como Barba Negra, mas sua falta de habilidades de combate frequentemente o colocava em situações difíceis. Aparentemente, sua motivação não era apenas por tesouros, mas também pela busca de emoção e liberdade que a vida de pirata prometia. Contudo, sua sorte acabou em 1718, quando ele foi capturado e enfrentou um tribunal por seus crimes. Ao contrário de muitos piratas que enfrentavam a morte de forma heróica, Bonnet não tinha a mesma bravura e, em vez disso, tentou se redimir, oferecendo informações sobre outros piratas. Ele foi enforcado, mas seu nome continuou a viver nas histórias de pirataria, uma curiosa lembrança de como a aventura pode levar até mesmo os mais inesperados a caminhos sômbrios. Jean Lafitte. Um dos piratas mais célebres da história americana, nasceu em uma família de imigrantes franceses. Seu nome está indissociavelmente ligado à cidade de Nova Orleans, onde se tornou um corsário e contrabandista no início do século XIX. Lafitte era astuto e carismático, e rapidamente ganhou notoriedade como um dos piratas mais influentes do Golfo do México. O que tornava Lafitte único era sua habilidade em operar tanto no mundo da pirataria quanto no comércio legítimo. Ele se tornou conhecido por seu envolvimento em atividades de contrabando, vendendo mercadorias roubadas, mas também se destacou por seu papel durante a Guerra de 1812, quando ajudou os Estados Unidos a derrotar os britânicos em Nova Orleans. Sua contribuição ao esforço de guerra lhe rendeu uma anistia e respeito, algo raro entre os piratas. Lafitte também foi um mestre em esconder seus tesouros, e suas fortificações secretas no Golfo do México eram lendárias. Após a guerra, ele desapareceu misteriosamente, mas seu legado como um pirata astuto e estrategista vive até hoje, perpetuado por histórias de seus tesouros e aventuras. Edward Lowe, um dos piratas mais cruéis do século XVIII, é uma figura que evoca horror e fascínio. Nascido em Londres, Lowe começou sua vida como um marinheiro antes de se tornar um pirata. Ele ganhou notoriedade não apenas por seus saques, mas principalmente por sua brutalidade extrema. Sua fama era tal que mesmo outros piratas temiam cruzar seu caminho. Lowe era conhecido por sua abordagem brutal em relação às suas vítimas. Ele frequentemente torturava aqueles que capturava, usando métodos inimagináveis para obter informações sobre tesouros e rotas comerciais. Sua maneira de agir fez dele um dos piratas mais odiados da época, e sua crueldade o destacou em um mar já repleto de figuras temidas. Uma de suas ações mais infames ocorreu em 1723, quando ele atacou um navio mercante, resultando em uma carnificina que chocou até mesmo os mais endurecidos. Sua crueldade se tornou seu legado, e mesmo após ser capturado, muitos se perguntavam se ele havia escapado ou se havia encontrado um destino ainda mais cruel. Lowe desapareceu da história de forma tão misteriosa quanto viveu. Mas as histórias de seus atos sômbrios continuam a assombrar as narrativas de piratas, solidificando sua reputação como um dos mais temíveis e notórios piratas da história. Xingxi é uma das poucas mulheres a ter deixado uma marca indelével na história da pirataria. Nascida na China, no início do século XIX, ela começou sua vida como uma prostituta, mas sua história mudou radicalmente quando se casou com o pirata Chen Qian, tornando-se uma figura central na pirataria no Mar da China. Após a morte de seu marido, Xingxi não apenas assumiu o controle de sua frota, mas também consolidou uma das maiores e mais temidas organizações piratas da história, conhecida como a Confederação dos Piratas. Ela comandava centenas de navios e milhares de piratas, desafiando tanto as forças da marinha chinesa quanto as europeias. Sua liderança era marcada por regras rígidas, que garantiam disciplina e lealdade entre seus homens. Xingxi não era apenas uma líder militar, mas também uma estrategista astuta. Ela navegava pelas águas do comércio, atacando navios mercantes e estabelecendo rotas de contrabando. Sua fama se espalhou e até mesmo as autoridades chinesas tinham dificuldade em combatê-la. Com o tempo, ela decidiu se retirar da pirataria, negociando um acordo com o governo que lhe permitiu viver em paz.
Seu legado como a rainha dos piratas continua a inspirar histórias de bravura e destreza em um mundo dominado por homens, mostrando que a pirataria também tinha espaço para uma mulher forte e inteligente. Capitão William Kidd, conhecido como Capitão Kidd, começou sua vida como um corsário a serviço da coroa britânica. No entanto, sua história é uma das mais intrigantes da pirataria, marcada por uma transformação de herói em vilão. Nascido na Escócia, Kidd ganhou notoriedade ao capturar navios em nome da coroa, mas sua vida tomou um rumo inesperado quando se voltou para a pirataria. Kidd recebeu um navio e a missão de combater a pirataria, mas rapidamente começou a se desviar de seu caminho. Em vez de perseguir piratas, ele se envolveu em atividades ilícitas, atacando navios mercantes e acumulando uma fortuna. Sua desonestidade o colocou em conflito com as autoridades, e Kidd logo se tornou um dos homens mais procurados do Atlântico. Após uma série de embates e traições, Kidd foi capturado e levado a julgamento por pirataria. A sua defesa era frágil, e ele foi condenado à morte. Sua execução, no entanto, não apagou seu legado. A busca por seus tesouros perdidos continua até hoje, e as histórias sobre suas aventuras no mar ainda fascinam os entusiastas da pirataria. Henry Avery, ou Avery, também conhecido como Avery, é uma das figuras mais misteriosas da pirataria. Nascido em uma família modesta na Inglaterra, Avery começou sua carreira como marinheiro e logo se destacou no mundo da pirataria. O que o tornava único era sua capacidade de realizar um dos maiores saques da história, quando atacou o navio Gandhi Sawai, que estava transportando riquezas incalculáveis da Índia. A partir desse ataque, Avery se tornou uma figura lendária, acumulando uma fortuna e conquistando fama instantânea. Sua audácia não conhecia limites, e ele se tornou um símbolo de liberdade para muitos que ansiavam por aventuras no mar. No entanto, a sua sorte mudou rapidamente. Após o saque, a Marinha Britânica iniciou uma caçada implacável a ele, forçando-o a escapar e desaparecer das páginas da história. Após uma vida de riqueza e fama, Avery simplesmente sumiu. Seu paradeiro final é desconhecido, e muitos especulam sobre onde ele poderia ter ido. A lenda de Henry Avery é um exemplo perfeito de como a vida de um pirata pode ser cheia de surpresas e reviravoltas, deixando um rastro de mistério e aventura. Benjamin Hornigold é frequentemente lembrado como um dos piratas mais influentes do início do século XVIII. Nascido na Inglaterra, ele começou sua carreira como corsário, mas rapidamente se voltou para a pirataria, tornando-se mentor de muitos outros piratas notáveis, incluindo Barba Negra. Sua experiência e táticas astutas o tornaram uma figura respeitada no mundo da pirataria. Hornigold estabeleceu uma base em Nassau, onde formou alianças com outros piratas e começou a planejar ataques contra navios mercantes. Ele era astuto e sabia como lidar com suas vítimas, preferindo a intimidação à violência desnecessária. Durante sua carreira, ele acumulou riquezas e notoriedade, mas sua verdadeira importância estava em como ele moldou a era da pirataria, influenciando aqueles que o seguiam. Em um momento de transformação, Hornigold decidiu se afastar da pirataria, convertendo-se em um caçador de piratas e recebendo uma anistia. Sua escolha de abandonar a vida de pirata enquanto ainda estava no auge é uma rara exceção na história da pirataria, e ele se tornou uma lenda, um símbolo de como as águas turbulentas da pirataria podiam ser tanto um caminho de riqueza quanto de redenção. Peter Easton, um dos piratas mais bem-sucedidos do Atlântico Norte, era uma figura complexa. Nascido na Inglaterra, Easton começou sua carreira como corsário antes de se voltar para a pirataria em busca de fortuna. Ele rapidamente se destacou por suas táticas engenhosas e pela forma como administrava sua frota de piratas. Easton não era apenas um pirata, ele era um estrategista. Ele operava principalmente nas águas da Nova Escócia, onde seus ataques a navios mercantes se tornaram lendários. Ele estabeleceu um sistema de lealdade entre seus homens, que o seguiam não apenas por causa das riquezas, mas também pela forma como os tratava. Sua habilidade em reunir uma tripulação sólida e leal o destacou em um mar repleto de traições. Após uma série de saques bem-sucedidos, Easton acumulou uma fortuna considerável, mas sua vida como pirata não durou para sempre. Ele desapareceu da história, mas seu legado de bravura e astúcia permanece. Ele é lembrado como um dos piratas mais respeitados da era, cuja vida é um testemunho da busca incessante por aventura e tesouros nos mares revoltos.
Ao final desta jornada pelos mares, onde navegamos ao lado de figuras tão lendárias como Barba Negra, Annie Bonny, Calico Jack, Henry Morgan, Capitão Kidd, Mary Read e Black Bart, uma coisa se torna clara. A pirataria não era apenas uma vida de aventuras e tesouros. Era um estilo de vida movido pela liberdade, pela busca de fortuna e pelo desafio constante às regras impostas pelas grandes potências da época. Esses piratas, cada um com sua história única, marcaram seus nomes na história, desafiando impérios, enfrentando tempestades e, muitas vezes, lutando contra seu próprio destino. Enquanto alguns terminaram no patíbulo, como Barba Negra e Calico Jack, outros, como Henry Morgan, conseguiram sair vitoriosos, reconhecidos até como heróis por suas nações. Mas o que unia todos eles era a sede de liberdade, a recusa em se submeter aos poderosos e a habilidade de transformar seus próprios nomes em lendas que ecoam até hoje. A pirataria, com toda sua violência e audácia, também era um grito por algo maior. A vontade de viver sem amarras, de criar suas próprias regras e de desafiar o destino. É essa a essência dos maiores piratas dos Sete Mares. E mesmo que hoje suas bandeiras negras já não tremulem nos mastros dos navios, suas histórias continuam a navegar pelos corações daqueles que se inspiram na coragem e na ousadia. A pirataria pode ter desaparecido há séculos, mas a memória desses homens e mulheres ousados nunca será esquecida. Seus nomes, Barba Negra, Annie Bonny, Mary Read e tantos outros, se tornaram símbolos de aventura, perigo e liberdade. E assim, enquanto houver oceanos, o legado dos maiores piratas dos Sete Mares continuará a navegar pelas águas do tempo, sempre nos lembrando que, às vezes, o verdadeiro tesouro está em desafiar o destino e forjar a própria lenda. Obrigado por assistir. Não se esqueça de se inscrever no canal Caverna do Barba para mais histórias misteriosas e reveladoras. Clique no sininho, deixe seu comentário abaixo e compartilhe este vídeo com amigos interessados em mistérios e histórias deste e de outros universos. Até a próxima!